Oi, boa tarde para todo mundo, sejam todos muito bem-vindos. Uma live que foi combinada aí de última hora, diante dos últimos acontecimentos. Já avisa para quem ainda não está sabendo que a pessoa tem que entrar rapidão para aproveitar o tempo do Dr. André Linhares, para a gente falar tudo sobre essas últimas notícias relacionadas à imigração, mas fiquem sabendo também que se a pessoa não conseguir entrar, afinal de contas a live foi avisada em cima da hora, né? Que ela vai ficar salva, tá? No meu feed, a pessoa vai poder assistir depois. Como vocês sabem, acho que a maioria pelo menos, né? A Casa Branca e o Departamento de Estado aqui dos Estados Unidos confirmaram a suspensão temporária do processamento de novos vistos para cidadãos de 75 países. Estou lendo a notícia aqui para não correr risco de falar nenhuma besteira, tá? Incluindo o Brasil. A medida entra em vigor agora, dia 21 de janeiro, e congela por tempo indeterminado. A gente vai entender com o Dr. André Linhares o que significa essa palavra, tanto a emissão quanto a renovação dos documentos. Segundo um memorando interno obtido pela Fox News, essa notícia foi publicada em primeira mão, foi um furo da Fox News, né? O governo Trump estaria querendo reavaliar os critérios de triagem para evitar a entrada de estrangeiros que possam se tornar dependentes de benefícios sociais do país. O anúncio gerou, óbvio, muita preocupação, né, em diversos setores, como economia, turismo, esportes, especialmente diante da proximidade com a Copa do Mundo. Será que vai abalar? Será que vai pegar os turistas também? Vamos conversar com o Dr. André. Apesar do foco inicial ser aí com relação aos vistos de imigração, né? Mas enfim, o que é fato, o que a gente sabe até agora, 5h30 da tarde dessa quarta-feira, o que é boato, porque pelo que eu, pelo menos, né, me preparei para fazer a live aqui com vocês, pelo que eu pesquisei, não tem nada além dessa notícia da Fox News que explique detalhes, mas o Dr. André é uma pessoa que trabalha com imigração há muitos anos, né, faz mais de uma década que ele trabalha com isso, então ele tá por dentro de tudo, super atualizado, e ele vai ajudar a gente a realmente saber o que tá rolando de fato, tá? Deixa eu ver se o Dr. André já tá aqui, que assim a gente já começa. Não, ainda não. E a gente não perde tempo, porque eu sei que vocês estão com muitas dúvidas. Olha lá, a Luana tá falando, desesperada. Conheço um monte de gente que tá desesperada, gente que tá com viagem marcada, que me mandou falando, e agora? Tô com viagem marcada, não posso ir. Teve gente que disse, tô quase entrando com o meu processo de green card, e agora? Gente, eu também não sei. E eu sou muito responsável nesse sentido. Se eu tivesse informações oficiais para compartilhar com vocês ao longo do dia, eu teria feito isso. Mas como eu não tenho, busquei muita coisa, não consegui achar nada em órgãos oficiais. Eu entrei em contato com o Dr. André e ele prontamente falou, não, acho que é mesmo importante que a gente faça uma live para tentar acalmar as pessoas, para que elas consigam entender, pelo menos até agora, qual é o cenário, porque tem muita fake news por aí, tem muita gente espalhando boato, né? Muita gente falando besteira, coisas sobre as quais as pessoas não têm conhecimento, e esse é um dos riscos, né, das redes sociais. As pessoas saem falando o que elas querem como se fossem grandes especialistas, e aí causam o pânico, né? Espalham medo aí, muitas vezes desnecessário. A TP da Lastra diz, espero que não seja por muito tempo. Queria ter uma ideia se isso já aconteceu antes. Eu também não sei sobre o tempo. Eu li em algum lugar, o Dr. André vai confirmar pra gente, que esse congelamento iria até abril desse ano. Não sei. Deixa eu ver se o Dr. André já solicitou para entrar. Não, ainda não. Daqui a pouco a gente vai entrar com ele, mas vocês podem ir mandando as dúvidas de vocês por aqui, tá, gente? Eu vou perguntar para ele, eu mesma fiz uma lista de perguntas, não é nem... Eu tenho perguntas de gente que me mandou também, mas eu tenho perguntas do tipo, o que significa esse congelamento? Por que o Brasil está incluído nisso? Quais as categorias de visto estão sendo suspensas? Quais continuam funcionando normalmente? Por que o governo tomou essa decisão agora? Qual que é o objetivo dessa política, afinal de contas? De que maneira essa política afeta os brasileiros, né? Então, afeta quem tá vindo para cá, tá com viagem marcada, por exemplo, tá com visto ainda, afeta quem tá com quase a entrevista para sair do visto ou do green card. Como é que é isso, né? Como é que o congelamento também pode ter impacto em quem já mora aqui ou quem quer morar aqui no futuro? Qual é o risco dessa medida se estender, né, além de abril ou virar permanente? Existe essa possibilidade? Disseram que essa suspensão vai ser até que novas regras sejam estabelecidas.
Que regras seriam essas? Então, olha o tanto de dúvidas, né, que sei lá, em pouco tempo de pesquisa que eu fiz, já surgiram até para mim. Qual é o próximo passo para quem quer imigrar legalmente? Existe alguma orientação para estudantes, que também muita gente me mandou falando, meu filho está indo estudar e agora, enfim. Eu tenho aqui, ó, eu falei para vocês rapidinho, mas eu tenho mais de 25 perguntas anotadas, além das perguntas das pessoas que me mandaram por DM. Ó, Amã Pinheiro, isso já aconteceu alguma vez? Uma coisa é certa, Estados Unidos não faz nada que não seja benéfico. Será? Vamos ver. Ó, a doutora Flávia Bustamante, melhor protocolar antes do dia 21 de janeiro? O Cristóvão Repiso, meu querido de Sorocaba, um prazer ver você. O prazer é todo meu falar com você, Cristóvão. Quantos anos, né? A Luana, a gente que tenta tirar o visto regular e não ir de forma errada é que acaba sendo prejudicada. Que triste, calma. Vamos ver como é que vai ser isso, né? Vamos entender melhor. A Fabiana Saba, minha querida Fabiana Saba, tá aqui na live também. Um beijo pra você, Fabiana. Araci Godoy, que tem super interesse no assunto, também tá aqui com a gente. Enfim, ó, tem um monte de gente querendo. Doutor André Linhares está entrando. Vamos conversar com ele, então, para a gente ter informações realmente de alguém que entende do assunto. Tudo bom, doutor André? Opa, olha, podia estar melhor, né, Patrícia? Mas tudo indo, né? Vamos lá, meter Pois aqui. é, mas eu agradeço, doutor André, porque foi uma live que foi decidida aí de última hora. Agradeço a sua disponibilidade. É um dia de muita preocupação para os brasileiros, né? Eu, pelo menos, nunca imaginei ver o Brasil nessa lista, né? Com países que têm outras questões, né? Mas eu nunca imaginei ver o Brasil numa lista como essa. Por que o Brasil teria sido incluído nessa lista, doutor André? Olha, tudo que podemos dizer agora é questão de opinião, tá? Mas eu acho que o Brasil foi incluído nessa lista por uma questão de política diversa à política americana atual, né? A política do governo atual Uhum. é diametralmente oposta à política do governo brasileiro, no sentido mais diretamente falando de esquerda, direita, né? Então, eu acho que claramente tem uma relação direta com isso. Tá. O Uruguai foi incluído também, né? Para quem não sabe, o Colômbia, o Uruguai. Então, alguns países que a princípio, né, não são, tem uma certa oposição, né, de governo, oposição normal, né? Tem alguns que são realmente oposição mais séria, mas tem outros que são de oposição normal, foram incluídos nessa lista. Eu realmente entendo, estou convencido que tem a ver com isso, porque não há motivo algum direto para que brasileiros sejam incluídos nessa lista, porque o brasileiro, de uma forma geral, usa muito pouco esse serviço de serviço como fosse Bolsa Família, né, um SUS Uhum. da vida, né, esse serviço eu vou chamar de assistencialismo governamental. O brasileiro não tem essa característica. Normalmente não tem, pelo contrário, né? O brasileiro muita gente que vem para cá e fala, eu quero fazer tudo certo, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. Eu gosto de fazer umas coisas erradas aqui e ali, mas não tem característica realmente de se aproveitar do sistema, como tem outros países. Sem dúvida, venezuelano, por exemplo, claramente se aproveita bastante desse sistema. Então, eu não entendo como o Brasil não tem essa característica. Tá? Não é um país que, sem dúvida alguma, tá, gente? São dados, na verdade, não estou falando aqui da minha cabeça. São dados, não é um país que tem essa característica de vir para cá e entrar aí na ajuda direta do governo. Então, eu acho que foi uma questão mais direta de colocar, vamos colocar o Brasil também aqui, porque politicamente não está nos satisfazendo. Né? Então, Tá. aí a gente percebe que isso vem ocorrendo cada vez mais. Tá, mas o que é que. Vamos esclarecer na prática o que é que significa, então, o congelamento de vistos para 75 países? Vamos lá. O que significa o congelamento? Que visto? O que é o public charge, primeiro, né? E o que seria esse congelamento? Primeiro, o congelamento está ligado aos pedidos de visto de imigrante, tá? Vamos esclarecer isso, né? A gente ouve Então, muita gente falando turista, estudante, o que mais que não isso, impacta? isso. Turista, imigrante, visto de trabalho, tudo isso é visto Não, de não, turista imigrante. imigrante não. Turista, estudante, Isso, turista, estudante, visto de trabalho, todos trabalho. esses vistos não têm relação. Por exemplo, quem está em processo de L1, quem está em processo de E2, são vistos de não imigrante. Não tem relação com public charge.
O visto de imigrante, que é conhecido como Green Card, vai ter essa relação com o Public Charge, porque você tem que demonstrar ali, isso já há muito tempo, desde 1994, você tem que demonstrar para o governo americano que você não tem, que você tem subsídios próprios, que você não vai vir para os Estados Unidos e usar o sistema público americano ao chegar aqui. Né? Então, isso já vem algo que na primeira administração do presidente Trump ele também implementou até uns novos formulários naquela época, acho que era o I-812, se não me engano, foram formulários novos implementados exatamente para coibir esse tipo de benefício, né? Que no fundo está certo, não da forma que, na minha opinião, está fazendo, mas realmente vir para cá para usar benefício público também não tá correto. E caiu judicialmente, não, né, os formulários caíram judicialmente, agora eles estão realmente tentando reimplementar isso de forma administrativa. Tá. Então, public charge é isso, é você demonstrar que você não vai para cá, não usar o Bolsa Família e usar o SUS americano. O problema aí, que eu acho que talvez tenha algumas perguntas que eu já vou tentar responder, é com relação ao SUS, a parte hospitalar, né? Sim. Por quê? Com relação ao Bolsa Família, a questão alimentícia é muito fácil, né? Que é muito direto, né? Você, né, tem renda, você comprova a renda, você teve uma renda durante a sua carreira, tudo, você vai comprovar que você vai vir para cá ter condições de ter o trabalho e ganhar dinheiro, você não vai bater lá no Bolsa Família para ganhar um cheque do governo mensalmente para comprar comida e pagar as coisas. A questão aí bate na parte da saúde. Por quê? Tem muitas pessoas que estão perguntando, estão de cabelo em pé, poxa, mas eu tenho meu EB12 aprovado e eu tenho diabetes. Como é que eu faço? Né? Será que isso vai ser um problema ou não? E é difícil até eu responder isso agora para quem está nos ouvindo enfim, tem essa dúvida também, porque, a princípio, eu diria que desde que você comprove que você tenha renda para pagar o seu plano de saúde normal, sem subsídio do governo, não acho que a diabetes ou qualquer outro problema de antecedente de saúde será um problema. Tá? Isso eu falo hoje, já falo já há um tempo atrás. Não será problema, desde que você realmente demonstre que você tem capacidade financeira de arcar com o plano de saúde. Isso que o governo quer. Você pode pagar um plano de saúde? Posso. Ok. Então, tudo bem. Não posso. Aí fica, eu quero pegar um Oscar, porque que é um plano de saúde que a pessoa conhece. Eu quero pegar um plano subsidiado. Aí que é o problema. Tá. Agora, essa medida afeta brasileiros que já têm visto? Não. Só quem está pedindo a documentação. Tá, vamos em frente, então. Quem já marcou entrevista no consulado ou está no processo, o que muda na prática? Boa pergunta. Quem está com processo de EB12 em andamento, quem está com processo de EB12 aprovado, não muda nada. Quem está com processo de EB2, né, que foi já para a NVC, e quem está com processo de EB2, que tem que pagar a taxa da NVC, que está com processo de EB2, principalmente já para o agendamento, e mais esses que estão sendo prejudicados, os que tiveram o agendamento para a entrevista no consulado agora de janeiro a abril. Parece que essa medida, a princípio, vai de janeiro a abril. A princípio, tá, gente? Eu não posso ter garantia dessa Não, informação. isso 5h41 dessa quarta-feira, porque né, quarta-feira, 14 de janeiro. Tô falando sério mesmo, porque essa live vai ficar gravada, e aí as pessoas vão falar, mas o doutor André falou que só ia até abril e agora vai até sei lá quando. Mas, gente, isso tudo é baseado no que aconteceu hoje ao longo do dia, nas informações que o doutor André levantou, enfim, com os contatos que ele tem, com a experiência que ele tem na área, e tá tudo muito incipiente ainda, né? Não sei nem se a palavra seria essa, mas é isso, né? Desculpa, né? Deve ser. Mas está muito superficial ainda, a gente ainda ninguém conseguiu se aprofundar. Se você for dar uma busca, você vai descobrir que a Fox News deu esse furo e todo mundo foi atrás disso. Só que assim, saíram linhas do governo. Ninguém tem mais informações, né, doutor André? Não. Mais informações genéricas não, mas a princípio é isso, né? As informações que eu estou passando parecem informações que eu tenho de fontes relativamente seguras. Então, é relacionado ao visto de imigrante realmente e detalhes de prazo, não tem. O que eles estão fazendo isso, na verdade, é para uma reestruturação, tá?
e um treinamento de análise, na verdade, de diretrizes, tá? Para realmente Tá. o que será implementado a partir desse treinamento. Então, não é, na verdade, que as pessoas também às vezes estão perguntando, e acabou, fechou, não tem mais? Não. Foi, na verdade, suspenso temporariamente para que haja, na verdade, novas normas e diretrizes sejam implementadas e sejam informadas, entendeu? Tá. Então, Mas, ó, Elison Silva já diz, EB2 e EB3 são suspensos? a palavra certa é suspenso, porque a suspensão não é definitiva, tá? Não é cancelamento. Mas a Luana Saito, meu processo EB2LW está sendo elaborado, vai ficar parado? Não, não, não. Ó, todos os processos que estão sendo elaborados agora, todos os EB2 que estão sendo elaborados, que já vamos para a entrada, a gente tem processo que já está para entrar, tá a entrada aqui essa semana. Vai normal, nada mudou com relação a isso, tá? Não vai atrasar em nada essas pessoas. Não vai afetar em nada esses processos. Então vai afetar quem? Quem ainda não nem começou. Não, não, não. Quem não começou não afeta em nada. Zero. Zero, zero, zero. Só vai afetar mesmo quem está diretamente, vai ser mais afetado quem já está com entrevista agendada para o consulado no Rio de Janeiro, agora em janeiro, 21 de janeiro, né, em diante. Então, quer dizer, poxa, minha entrevista foi agendada para fevereiro, por exemplo, né? Não Uhum. vai ser mais, não vai ser mais, vai ser prorrogada por uma data mais para frente. Ó, Essas pessoas achei. serão. Desculpa, pode concluir, doutor André. Não, não é só isso, realmente. Essas pessoas, sim, estão sendo diretamente afetadas. Se você não está nesse grupo, você não está sendo diretamente afetado. Tá? A Sheila Cris está dizendo, EB3 patrocinado por hospitais americanos não é controverso, uma vez os Estados Unidos sofrem com crise de profissionais de saúde? É, existe crise na área da saúde, existe uma crise drástica na área de tecnologia, mas existe o outro lado, que infelizmente é a limitação desses vistos. Existe uma limitação numérica do EB2, do EB1, do EB3, né? O que deveria ser feito, que eu não vejo esse povo aí se manifestar, é fazer uma reforma migratória, né, realmente, para que haja uma possibilidade de aumento de números de vistos, ou de trabalho, ou desses vistos, EB1, EB2, EB3, para que as pessoas possam realmente se beneficiar desse visto. Tira lá o Green Card Loteria, por exemplo, que não serve para porcaria nenhuma, e joga nisso, por exemplo. Essas coisas que não ocorrem, né? Mas Doutor André, DCVID diz o seguinte, com o I-140 aprovado, devido a essa pausa, você acha que vale entrar como turista e fazer o ajuste de status? Eu achei essa pergunta super interessante, porque eu fiquei pensando o seguinte, será que, de alguma maneira, eles não vão fazer uma peneira, digamos, mais cuidadosa para os vistos de turista, justamente para não acontecer isso, da pessoa querer vir para cá, então, com o visto de turista, já que ela, né, não vai conseguir dar entrada com outro visto, ela vem com o de turista e aqui ela tenta mudar. Será que não vai acontecer muito isso? tem dois pontos importantes para responder essa questão. Primeiro, como eu falei, não vai afetar o caso dele, tá? Não, o que está acontecendo agora não vai afetar o caso dele. Segundo, ele não pode vir para cá como turista e mudar de status para EB2. Não tem como no momento. Né? Então, não é recomendável esse tipo de ação, a não ser que Não, você tenha EB2 não, mas vamos supor outro visto. Será que não vai aumentar o número de pessoas que daí querem vir como turista para tentar? Não, porque tá tão Ah, difícil de mudar o status aqui, né? não, se você tiver uma boa estratégia para mudar para estudante, é possível, mas o problema aí, e aí também, né, o terceiro ponto do que ele comentou, gente, não dá para vir para cá no momento, vir como turista, mesmo se você queira mudar para estudante, né, o que é possível. Uhum. Não dá para vir para cá, mudar para estudante e continuar trabalhando. Esse é o grande problema. Tá? É. A ideia de mudar para estudante não seria uma ideia ruim. Tá? A gente faz, graças a Deus, a gente faz visto estudante aqui, de mudança de status aqui, eu tenho 100% de aprovação. Não teve nenhum visto negado de visto estudante, de mudança de status. Porém, é sempre recomendável que todos entendam que você não pode trabalhar nos Estados Unidos, mesmo que seja para a empresa brasileira. Claro, Então, claro, isso pode claro. te prejudicar lá na frente. Por isso que não é muito
de Não, uma gente, forma geral, é tem saudável. que fazer certo, tem que fazer tudo certo para não ter problema. Ó, o Elton Pereira Oficial faz uma pergunta também muito pertinente. Acha que é válido contratar algum tipo de seguro-saúde já do Brasil para não ter risco de public charge? E eu estava até pensando, quando ele falou isso, eu estava até pensando num seguro internacional. De repente, se a pessoa tiver um seguro internacional, ajuda? Ajuda, parte do que ele falou é que normalmente eu recomendo. Ou que você tenha já um seguro internacional que cubra, né, seja um bom seguro, ou sim que você realmente demonstre que você já está com planejamento realmente de ter um plano de saúde nos Estados Unidos. Se você ainda não tem, porque o único problema, às vezes, se você contrata um plano de saúde, mas você ainda não está aqui, você acaba pagando, tem, né, você está ter cobertura necessária. O que é interessante é você pegar um internacional ou você demonstrar claramente que você quer o plano de saúde X, esse plano de saúde vai custar Y e E você você tem tem como condições. pagar. Isso aí. Tá. Ó, a nossa querida Araci Godoy participa de todas as lives, está muito preocupada também, em fase de quê? E aí, documentos para serem enviados, como é que fica? Então, essa fase, o que a gente tem percebido esses dias é que não, pagamento das taxas, no caso da NVC, está suspenso, a gente não está conseguindo pagar. No caso de resultados de documentos, se ela já está em DQ, aguardar mesmo. Não vai ter o agendamento por agora, tá? Então, infelizmente, não. Quem está aguardando já, tem pessoas que já estão, poxa, eu já estou há sei quantos meses em DQ, muitos meses em DQ, estou aguardando, estou aguardando, estou aguardando. Não vai acontecer esses meses, pode ter Tá. certeza. Então, É, infelizmente, vai ter que esperar um pouquinho mais. o Júnior C. Miranda diz o seguinte: meu processo está em boas mãos com o doutor André, a Fernanda, Vivian e Rafaela. Vai dar tudo certo. Já já cai e voltamos com tudo, sem pânico. Quero dizer uma coisa. Concordo com o Júnior que calma, né? Todo mundo hoje saiu a notícia, ficou todo mundo com o cabelo em pé. É muito cedo ainda para ficar tão desesperado. Vamos devagar com o andor aí, as coisas mudam. Mas também, em compensação, entendo o lado das pessoas que estão, né, nesse momento com os seus processos quase saindo, aí você vê uma notícia dessa, sua casa cai, né? É como se tivessem tirado seu chão. Então, entendo, eu também sou dessa linha, calma, não vamos criar pânico, vamos tentar entender melhor, não sei o quê, mas entendo o lado das pessoas, é muito difícil, é um sonho que é quase que não está acabando, gente, não parou, o sonho não acabou, nada disso. Mas eu entendo que seja uma frustração muito grande, né, doutor André? A frustração para a gente também é uma frustração horrível, né? Porque a gente tem que lidar com uma situação que não era que é desnecessária e inesperada. Mas o que me surpreendeu mais, Patrícia, até falar para o pessoal que está na live, não é o teor da medida, não é que seja uma medida. Eu sei que as pessoas não sei o quê. O teor da medida não é um bicho. É ruim ter atrasar mais os meses? Claro que é. Mas não é o pior. Por que não é pior? Eu sei que para alguns falam assim, poxa, mas é pior assim porque eu estou esperando muito tempo. Mas o que eu achei mais estranho é ter colocado o Brasil nisso. Isso eu achei um pouco. Para mim, o que me soa mais Brasil nessa, mas não tem muito por Uhum. que o Brasil entrar nesse tipo de situação. Gente, e mais uma coisa, ainda só concluindo o meu pensamento quando eu falei para não entrar em pânico, acho que a melhor maneira para vocês não entrarem em pânico, que eu sei que vocês estão, a maioria pelo menos, é procurar canais de informação que tragam informações embasadas, sabe? Procurem canais com credibilidade, não caiam aí na rede social, em caça-cliques, em gente que está postando acabou, ninguém vai mais poder morar nos Estados Unidos, não é nada disso, tá? Então, cuidado com esses videozinhos que vêm por WhatsApp, cortes, coisas que são feitas justamente para isso, para vocês ficarem compartilhando, não são feitas para esclarecer nada. Eu Modéstia à vou. parte, doutor André e eu somos profissionais, eu sou profissional da minha área, né? Sou jornalista formada, com anos de experiência. O doutor André é um advogado formado, com anos de experiência, trabalha com isso, com imigração, sabe do que está falando. Então, procurem canais como esse para vocês se abastecerem de informações, né? Como eu disse no começo, é tudo muito recente, né? Acabou de sair do forno tudo isso hoje e tá todo mundo aí sem entender os detalhes. E eu e o doutor André, a gente se compromete, né? Doutor André e eu na frente é errado, mas
Doutor André e eu, a gente se compromete a voltar aqui quantas vezes forem necessárias para esclarecer esse assunto com vocês. Então, hoje, o que a gente tem para esclarecer são essas coisas que a gente está falando, vamos seguir falando aqui. Mas se amanhã tiver notícia nova, a gente vai voltar. Se depois de amanhã tiver notícia nova, a gente vai voltar. Qualquer coisa para vocês não caírem aí caça-clique, tá, gente? Ó. Ah, tem. Instagram, então, tem uns que eu já Pois vi. é. Acabou a imigração. Como é que foi? Acabou a Não, imigração para brasileiros. não, esquece, Tem esquece. um sensacionalismo, uma coisa que É, ó, o 95 Bray pergunta o seguinte, mas isso não pode congelar o Visa Bulletin de certa forma? boa pergunta. Não vai congelar o Visa Bulletin, porque o Visa Bulletin não está direcionado à entrevista do consulado, ou não vai prejudicar, digamos assim, com esses países, né? E está assim a questão das aprovações e dos vistos que são disponíveis. Eu não vejo porque ele iria ter um impacto de. Congelar não ia congelar de qualquer maneira, né? Mas ter um impacto no Visa Bulletin, ter um impacto positivo, né? Digamos assim, porque não vai ter mais entrevista, mas não, porque os vistos já são, de uma certa forma, alocados de quantidade, né? Então, Tá, tem uma tá, quantidade específica. tá. A Flávia Bustamante, doutora Flávia Bustamante, ela tá perguntando assim, ela disse que é cliente do escritório também. Devo protocolar antes do dia 21 de janeiro, então? Não, de forma alguma. Nenhum protocolo, nada mudou. Para você, nada mudou. Absolutamente nada mudou. Não tem, isso não vai ter nada Eu tô para me a colocando no Inácia. lugar da doutora Flávia, ela deve ter feito assim, ó. Que é isso, né? Dá um alívio ouvir isso, para você nada mudou, né? Porque a impressão que a gente tem é que é para todo mundo. Ó, gente, eu tô fazendo rápidas perguntas para dar tempo de fazer a pergunta de praticamente todo mundo, tá? Ó, a Daya Rousselet, o EB2 foi bloqueado também? Não foi bloqueado. É pelo que nós falamos. Ele não foi nada bloqueado. A imigração está funcionando normalmente. A gente vai mandar os 140 normalmente. O que foi suspenso temporariamente são, vou chamar de entrevistas no consulado desses países, no caso do Brasil, claro que é feito no Rio de Janeiro. Desses países, ou seja, se você tem uma entrevista já lá no finalzinho do teu processo, pronta para vir, esse sim você vai ter que esperar mais um pouco. O resto, Tá. não. Dudes Toledo, mas mesmo com o processo tendo já dado a entrada, né? Vai atrasar, as entrevistas vão atrasar, porque vai acumular. Entrevista vai. Isso. Entrevista vai ter essa pausa, vai atrasar e vai, talvez, realmente, né? Vamos ver como é que vai ser, atrase um pouco mais e estenda-se um pouco mais o processo para as entrevistas. Infelizmente, no Rio de Janeiro, que, apesar de ser longo, não é dos piores países, acreditem ou não, mas eu acho que agora, devido a essa situação, vai complicar, vai atrasar sim. Tá, Danilo Rocha, tô aguardando entrevista EB3 consular. Congela? Bom, se está aguardando, aguardando depende de que sentido, né? Se ele está aguardando já com o DQ dele pronto, ele não vai ter, não é que vai congelar, mas esses meses ele não vai ter entrevista. Janeiro, abril, provavelmente, não vai ter entrevista. Então, se ele estava lá em DQ, pronto para entrar na fila, vou te colocar, e eu colocar ele em março, por exemplo, não vão colocar mais. Ele vai ter que aguardar. Puxa vida. Ó, a Letícia Risso Reis, acho que meu EB2NW foi protocolado em julho de 2025 com a equipe do Dr. André, mas está parado ainda lá no sistema dele, sem retorno. No meu caso, segue normal? Segue normal. Fica parado mesmo, viu? É uma coisa meio estranha, meio agoniante, mas quando você manda, eles mandam de volta aquele recibo, né? Olha, recebemos seu processo aqui no teu processo. Fica parado lá um ano, mais de um ano. É assim mesmo. Putz, tá. Volta Ó, que tem o recibo. Esse que é aquele recibo número, isso a gente. tá, só explicando, gente, a gente faz live, quem acompanha aqui o meu perfil, o perfil do Dr. André, sabe que a gente faz essas lives de 15 em 15 dias, pelo menos, né, mais ou menos isso, e as lives são muito mais fluidas, muito mais calmas, muito menos aceleradas do que a gente está fazendo hoje, mas é que hoje o número de perguntas realmente está enorme e eu não quero deixar muita gente participando, aliás, deve ter muita gente pela primeira vez aqui, sejam bem-vindos, eu não quero deixar de responder pelo menos grande parte delas, então eu estou aqui num gás total. Ó, Deda Luiza Liz, ou Deda, não sei.
Meu processo foi dado entrada em abril de 2025. Estou aguardando aprovação. E aí ele quer saber, ou ela, né? Não sei, a foto é muito pequenininha. Estou aguardando aprovação. O Departamento de Imigração vai continuar analisando os processos normalmente nessa fase de suspensão? Imigração vai. A imigração é nos Estados Unidos, Texas, Nebraska, normal. Nada mudou para eles, para esses locais. Tá. Alci Caldas. Estou finalizando um processo de EB2NW. A previsão é dar entrada em fevereiro. É melhor segurar e não dar entrada? Não, melhor se dar entrada. Para esses processos, nada mudou. Nada mudou. Não Tá. tem problema nenhum. Nossa Araci Godoy, eu falo nossa Araci Godoy porque ela é uma assídua telespectadora aqui da nossa live. Ela quer saber, mas quando o public charge é analisado? Na entrevista? O public charge ele começa a ser analisado com a documentação da NVC, que a gente dá entrada, e ele é o que tem ocorrido hoje, né? Alguma coisa vai mudar, tá? Mas ele também é analisado na entrevista, na documentação que a gente apresenta. Então, são feitas perguntas, indagações, alguma necessidade de averiguação, e aí é onde a gente tem que verificar. Uma pergunta interessante, gente, que eu não sei se vai acontecer. Eu vou colocar assim, eu não sei se eles vão exigir também agora. O exame médico é exigido, né? Vocês sabem disso. Eu não sei se eles vão exigir mais alguma coisa, se vai mudar o exame médico, por exemplo, ou se vai mudar alguma coisa no sentido de apresentação de documentos do histórico médico. Então, não sei se vai mudar isso. Mas o mais importante, fora isso, é comprovar que você tem capacidade de pagar. Jornada, a gente falou agora há pouco, gente, que uma das coisas que poderiam ajudar quem está né, querendo entrar no processo e tal, seria ter um seguro de saúde internacional, né? Que é aquele seguro que funciona em qualquer lugar do mundo. E aí o William Jonathan perguntando o seguinte: como fazer esse seguro internacional estando no Brasil? Não é um seguro viagem, viu, William? Só para você entender, é um seguro internacional, é um seguro que cobre viagens também que você faça. Por exemplo, se você tem um seguro aqui, né? Se eu, por exemplo, tenho um seguro nos Estados Unidos, você tem um seguro no Brasil. Você vai para a Europa e acontece um acidente com você, você não pode usar o seu seguro. Aí você usa o seu seguro viagem, né? Que é aquele seguro que você faz especificamente para o período que você vai estar fora. Mas nesse caso é um seguro mais caro, obviamente, né? E que te garante em qualquer lugar do mundo. Então, se for esquiar, ou, né, você mora no Brasil, mas você vai esquiar e acontece alguma coisa lá, você está coberto. Mas óbvio que tem um preço isso, né? Mas dá para fazer do Brasil sim, né, doutor André? Dá para fazer do Brasil sim. Tem corretores que vendem esse tipo de seguro. Obviamente não é o seguro mais barato, realmente, como você falou muito bem, não é um seguro viagem. Seguro viagem normalmente é barato, né? Não é muito caro, porque O viagem só para é porque é pouco acidente. tempo, e é para pouco tempo também, né? Não é para consulta, essas coisas, né? É, É, é. né? A Lara Cris está falando, seguro de vida barra internacional a longo prazo, como Prudential, conta como seguro internacional? Acho que não. Não. Não deixa de ser o seguro, né, que não importa onde o óbito venha a ocorrer, porém, não tem nada a ver com public charge, tá? Não é necessariamente assim. É isso. A Araci está dizendo, é um sonho que é alimentado a cada dia, já é uma ansiedade normal pelo processo e ficar na mão de tanta incerteza é muito difícil. Uma hora vai normalizar, mas a gente sofre muito, a gente sabe. Por isso mesmo que a gente está fazendo essa live, tá, Araci? Porque a gente sabe que é um momento de aflição, né? Muita novidade e, além de tudo, tem essa questão que a gente está falando aqui, que são as incertezas, né? Sai tudo meio atropelado e a gente se coloca no lugar de vocês, né? Especialmente o doutor André. Eu ainda falo disso algumas vezes no mês. O doutor André fala disso todo dia, sente aí, né? Sente o que vocês sentem. No fim das contas, é isso, né, doutor Claro, André? com É certeza. impossível, né? Não sentir o que o cliente está sentindo, né? Não ficar nervoso Não, também tem com ele. como. É uma agonia também da nossa parte, porque também a gente quer resolver tudo, quer que o cliente saia, esteja feliz, fique aprovado, resolve, tal, não sei o quê. E fica esses impasses, às vezes, que ocorrem, né, inesperadamente, da noite para o dia. A gente acorda com uma notícia dessa, hoje de manhã, tu fala, pô, enfim. É. É, Ó, Riconda, os protocolos dos processos foram bloqueados ou apenas as entrevistas do consulado? apenas as entrevistas do consulado para vistos do imigrante, que é o Green Card. Tá.
Vini Bressanin.invest. Doutor, desculpa, peguei a live agora. O visto de estudante, então, não foi suspenso, digo, a entrevista em São Paulo? Não foi suspenso. Não. É outro que respirou agora. Aliviado. Eu Não, adoro quando a gente dá uma boa notícia assim. é só vistos de imigrante. Tá? Não sei que Tá. alguma coisa nova, mas só visto de imigrante. Nizam Wilker pergunta: podem vir novas regras deixando o processo mais difícil? Olha, mais difícil do que não acho que venha nova regra de gestão de processo mais difícil para a aprovação da B2, não. Isso é um ponto bem específico, não é? Isso é quando vamos lá. Infelizmente, gente, como o mundo gira assim, né? O bom paga pelo mal. O mal que eu digo não é que seja mal, mas do errado, né? Muitas pessoas usaram e usam ainda o sistema americano, né, para tirar benefícios, né? Eu não estou defendendo, não. Mas eu estou falando do porquê, da onde gerou isso. Para realmente pagarem menos planos de saúde. Então, você vai lá, diz que ganha pouco. Tal. Então, quer dizer, isso acaba gerando, né? Quando o governo viu esse rombo que estava acontecendo, falou assim, peraí, vamos parar com isso e vamos botar ordem na casa. Repito, o Brasil não tem expressão, né, significativa nesse sentido, tá? Tem brasileiros que fazem isso? Tem, mas não é significativo. Então, colocar o Brasil nessa lista é algo que, para mim, tem um cunho político. Tá. Ó, a Aline D'Alessandro está falando que você que cuidou do processo da família dela, que eles já têm green card, estão super felizes. Pacific Daito. Ixi, eu devo estar falando errado. Desculpa, mas o que importa é a pergunta, né? Dá para protocolar ainda novos EB2 na imigração? Não só dá como deve, né? Pronto. Faça. Manda bala. Ó, Lore Teve, minha querida. Paty, as entrevistas de vistos para turistas que já estão agendadas para janeiro de 28 estão suspensas também? Não. Visto turista, inclusive o próprio consulado falou já, mandou um notificado que os vistos turistas não tem nada a ver com isso, tá? Então, o visto turista está Ó, normal. Mancini Aldo, estou respondendo para você então também. Mancini Aldo disse: vou em fevereiro a passeio, muda algo? Não, não muda nada para turista, tá, gente? Então, espalhem essa notícia aí, porque eu recebi um monte de mensagem de gente falando: estou chegando agora, ai, paguei durante tanto tempo a minha viagem, agora eu não vou poder entrar. Não é nada disso, tá? Tá tudo Nada certo. disso. É. Fica à Ah, vontade, você vai poder passear, vir para cá, fazer, enfim, mas não tem nada a tudo ver. certo. Ó, Carol Leone Martins, doutor, tenho aprovação do visto O1 e estou com agendamento no consulado do Brasil para pegar o visto no passaporte. Seria bom cancelar essa saída? Não. Não A cancela. princípio, o visto O não está nessa lista. Então, seguramente você vai ter a sua entrevista normal. Então não cancela, não. Ó, Antônio Correia, 1985. O prazo de análise e aprovação pela USCIS pode ser afetado? EB2NW protocolado em janeiro de 2025 com o doutor André Linhares. A USA, boa pergunta. A USAIS não será afetada. Isso é só para as entrevistas do consulado. Tá. Dani Valério Rocha, EB3, o consular? O que significa isso? EB3 consular seria? Não sei, tá escrito assim, EB3, o consular. Gente, pode parecer burro o que eu tô fazendo, que eu tô lendo exatamente como tá escrito, e a pessoa pode ter errado na hora da digitação, mas eu falo porque às vezes é uma letrinha de alguma coisa que é uma sopa de letrinhas isso aqui, tá? Imigração é uma sopa de letrinhas. Bom, PD, junho 2022. Processo todo pronto, apenas aguardando o PD para marcar a entrevista. Afeta? Junho de 22. Olha, não sei, né? Não sei se afeta. Pelo que eu entendi, desculpa, tá para marcar entrevista. Então, se já tiver alguma coisa em mãos da imigração para entrevistar ela, vai ter que aguardar. Né? Tá, tá. Não Pelo visto, já está realmente tá tudo pronto, só aguardando. Pode ser que sim, pode também ser que não, né? Enfim. tá. Quem está sendo afetado mesmo é quem estava, assim, com certeza, né? É quem estava com entrevista agendada durante esses meses agora. Poxa vida, né? É. A pessoa Esse chegou na reta lá do. Era só dar um chutinho pro gol. entrevista. Mas assim, esse realmente estava Poxa vida. coisa.
Eu Mas, sinto, viu, gente? Eu sinto muito por vocês. Eu tô falando de coração, viu? Porque eu já tive nesse lugar e eu sei que é. Poxa vida. Ó, a Alce Caldas pergunta: pode aumentar as reprovações dos processos de EB2NW? não acho que isso Não. tem a ver com aprovação. A aprovação não tem nem muito a ver com os Estados Unidos em si, com Tá, a USCIS. O USCIS está fora disso. Não tem tá, tá. Ó, Gislaine Capistrano, como é que fica a situação de quem tem dupla cidadania? nada. Mudou Não nada. muda nada. É. A Bia Gato, qual visto então tá cancelado? Não tá cancelado. Não É é visto cancelado nenhum, né? O que está suspenso congelado. temporariamente é qualquer via ao Green Card. Esse que A Luana Saito está fazendo uma pergunta muito interessante. Eu pensei nisso também hoje. Pode existir uma pressão do próprio povo americano, entre aspas, empresas, quanto a essa decisão para que acelere esse destravamento? Olha, seria bom, viu? Mas eu não estou vendo muita movimentação nesse sentido, não. Eu acho que é por isso que o governo fica mais audacioso, porque não está tendo muita. No momento, infelizmente, viu? Aqui nos Estados Unidos também está muito. Não está tendo o que chama de pushback. Não está tendo muito. Eu não sei se é porque tem alguma estratégia por trás disso, sinceramente, não sei. Mas a administração e o governo já estão fazendo o que querem, da forma que querem, sem Uhum. nenhuma oposição, essa palavra. Não Tá, tem. A oposição está muito opaca, muito fraca, muito sem expressão. tá. O Ellison Silva diz o seguinte: EB3U é o EB3 Unskilled. Tá. Sim, sim. Eu tenho É, professional, skilled and unskilled. é isso, é isso. Nizam Wilker quer saber se já aconteceu algo semelhante antes. Sim, está acontecendo, já aconteceu, também aconteceu algo semelhante. O que nunca aconteceu é colocar o Brasil na lista. Se você pegar alguns países que estão na lista, o Irã, por exemplo, isso Sim, já vem ocorrendo já sim. constantemente. Aumentar a lista para 75 países e incluir o Brasil, isso que eu achei É que foi a que é surpresa. novidade para a gente fazer o quê? Mas fora isso, Tá. A Ju Moura Coba diz: o visto O1A não será afetado? não será afetado. A Azevedan, as entrevistas foram afetadas, mas quem está fazendo por ajuste de status? Não foi, não foi. Ufa, que alívio, hein? João Vicente diz: eu não sei o que ele quis dizer. João, você escreve de novo para mim essa pergunta, porque eu não essa coisa que você escreveu que eu não entendi. É... A Araci está dizendo, depois de tudo isso, de toda essa emoção, preciso de uma festa quando eu chegar aí. Por favor, eu acho também, Araci. Eu apoio e eu assino embaixo. Precisa mesmo. Ó, Nadan Silva, pode ter algo a ver com as midterms e os votos dos imigrantes nos democratas? Não. Eu acho que o Brasil, né, está na lista. Alguns países estão na lista e deveriam realmente estar na lista, né? Mas o Brasil estar na lista não tem nada a ver com midterms. O midterms, na verdade, provavelmente, né, parece que os democratas vão assumir o controle da casa, mas não tem nada a ver com alguns países estarem nessa lista, não. Tá, pergunta minha, tá? Que eu anotei mais cedo. Existe alguma orientação específica para quem está querendo imigrar legalmente para os Estados Unidos, então, nesse momento? Tô eu aqui assistindo a live, quero entrar com o meu processo, mas diante de tudo isso, dei 3 passos para trás. O que você diz Não para dê essa nenhum, pessoa? não dê nenhum passo para trás, isso não vai. Você está planejando emigrar, isso não vai primeiro, não vai te afetar em nada. O EB2 continua, é um visto legal, é um visto que eu digo que está em lei, está constituído em lei. Não tem. Essas medidas não. E tem outra coisa que eu acho que é até mais interessante ainda para falar, como, enfim, como aí o último voto de. Não, voto, mas palavra de apoio. O ruim da demora do EB2, por exemplo, né, que foi 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, tem entrevista consular, 2 anos, enfim, vai ser mais ou menos quando? Né, você põe aí, o Trump vai ficar 2026, 2027, e o último ano de 2028 já está, né, saindo embora. Não tem reeleição, no Uhum. caso dele. Ele vai tentar, mas não vai, dificilmente isso vai ocorrer. Não tem reeleição. Então, isso, acabou, não vai ter mais 4 anos aí para frente. Depois de sair, com esse tipo
de incerteza, e segurança e estabilidade que eu acho que é geral, não é só na imigração, é no mundo inteiro, né? Tudo, né? Acho que está todo mundo está brigando com a Suíça. É. Suíça, cara, não tem, quer dizer, não tem, ninguém está escapando, né? Então, Pergunta da minha querida Cláudia Cotes. Foi feita mais cedo, eu tinha anotado aqui para fazer e acabei esquecendo. Peço desculpas, mas antes tarde do que nunca, né? Ela agradeceu pela live e diz o seguinte: estou na última etapa do visto EB2NW, só falta o agendamento da entrevista no consulado americano no Rio de Janeiro. Já recebi 3 e-mails do NVC. Como eu serei afetada? pode ser afetada, sim, porque você está exatamente na fase para a entrevista. Putz. Afetada em que sentido? Vamos lá. Vai ter que esperar um pouco mais, tá? Não é afetada, a gente não vai conseguir. Não é É isso. congelamento, gente, não é cancelamento. É bem diferente uma coisa da outra. Então, ou seja, eles vão dar uma segurada, mas depois as coisas vão voltar. Exato. Infelizmente. Eu sei que mais um mês é mais um mês de angústia, mas. Exato. Vai ter mais uma angústia aí, mais um tempo, mas não é. Ah, perdi, não vou conseguir mais. Não é isso, não, tá? Tá bom. Tá ótimo. Gente, eu vou fazer mais uma pergunta e a gente está no fim aqui, porque, enfim, marcamos de última hora essa live, a gente ajustou aí os compromissos para conseguir, né, que ela acontecesse. Ó, o João Vicente está falando, tenho green card provisório, meu processo para o definitivo está vigente. Não veio o resto da pergunta. Mas já posso adiantar. Só se ele estiver no consulado fazendo entrevista, vai ser um problema. Se não for, não tem problema nenhum. Se ele está nos Estados Unidos fazendo essa mudança, não atinge ele. Lincoln Farias fala, EB1A, habilidades extraordinárias em análise, será afetado? Nada. Análise, não. Mendes. Estamos na primeira fase com o doutor André, mas nosso filho mais velho, mês que vem, completa 18 anos. O que pode acontecer caso ele complete 21 anos e a gente ainda esteja aguardando a entrevista? Depende. Depende. A questão não é só ter o agendamento da entrevista. É um cálculo que é feito que vai depender de quando da entrada no processo, quando o processo dele foi aprovado e o momento que dá o Visa Bulletin. Uhum. Então, tudo isso vai ser levado em consideração. Eles vão fazer essa análise, se naquele momento que o processo for para a NVC, a idade dele está ok, ele está ok, ele vai passar mesmo que aconteça isso, por exemplo, tá? Sim. Então, eu acho que talvez a pergunta dele seja, será que isso afetaria? Não, porque no momento que era para ele qualificar, ele qualificou. Tá. A questão é ver qual é o momento que é para qualificar, que pode demorar um pouquinho mais, mas enfim, não tem não. Beleza, gente, eu quero agradecer a todo mundo que participou, dizer que, volto a dizer, né, que a gente se compromete a fazer outra live assim que a gente tiver mais informações, assim que as coisas ficarem mais esclarecidas, para ajudar vocês e para evitar que vocês caiam aí nos famosos textos caça-cliques que estão espalhando pânico, estão deixando todo mundo desesperado. Não há motivo para isso. Para brasileiro, acabou Não há motivo para isso. O doutor André falou várias vezes aqui de vários casos que não estão incluídos. Então, mande essa live para quem pode se interessar para ter uma noite de sono tranquila aí. E se você está incluído nessa lista aí que, né, vai entrar nesse período de congelamento, também calma. É um congelamento, não é um cancelamento, nenhum sonho acabou, não há motivo para pânico. Vocês vão ter que ter um pouquinho mais de paciência só, né, doutor André? Isso aí, vai ter que esperar um pouquinho mais, infelizmente, mas vai dar certo ainda. Tá certo. Gente, a gente volta a qualquer momento, então, quando a gente tiver outras informações. Doutor André, obrigada aí pela generosidade, pelo seu tempo e por ajustar aí sua agenda para fazer caber mais uma live. Obrigado você, Patrícia. Boa noite. Boa noite a todos. Fiquem tranquilos. Tchau, gente. Boa noite.